Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Irmãos, este vídeo eu confesso que eu não imaginava que um dia eu teria que fazê-lo. Já fiz vários vídeos aqui no canal dando respostas ao hipercalvinista Marcos Granconato. Mas se alguém me falasse, Pastor Martinez, o Granconato disse assim, 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 eu não acreditaria. Vou repetir, eu não acreditaria. Por quê? Porque o calvinismo, ele tem problemas na soteriologia. Mas quando tratamos do demais, o pessoal costuma ser ortodoxo. Agora, o que ele fala aqui, neste corte de vídeo que eu vou te mostrar, é gravíssimo. É uma heresia terrível. Veja que nós estamos vivendo realmente os últimos dias. Porque nós temos níveis de heresias. Assim como nós temos níveis de enfermidades. Uma coisa é uma gripe. Outra coisa é um câncer para estado terminal. Aí é bem diferente. E aí o que acontece? Como esse vídeo se espalhou, pelo que a pessoa que me compartilhou, estava em grupos de WhatsApp. E essa informação que o Granconato fala aqui está sendo usado por arianos ou testemunhas de Jeová. Então, por favor, fique ligado, porque este vídeo aqui é muito importante e você precisa saber a resposta a essa heresia. Mas antes, rapidamente, aqui os nossos recadinhos. Gente, neste mês de fevereiro, no último dia do mês, já que não tem dia 30, nós estaremos fazendo o nosso sorteio de uma belíssima Bíblia apologética, além de alguns livros do CACP. E se você quer fazer parte dessa família e desse sorteio, vai lá na plataforma do Apoie-se, se inscreva, participe e seja nosso parceiro na pregação do Evangelho e na defesa da fé. E se você ainda não baixou o app do CACP, vai lá na plataforma do seu celular e baixe. E tenha na palma da sua mão o melhor app de apologética. E por favor, curta, compartilhe e divulgue o nosso vídeo e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Vamos ouvir então aqui o senhor Marcos Granconato e logo em seguida eu voltarei para comentar. Eu vou passar a eternidade te conhecendo, porque eu não entendo essas coisas. Não entendo essas coisas. Essas são as relações intratrinitárias dentro da Trindade. E nessas relações, o Filho não conhece totalmente a mente do Pai. Não, não. Ele disse, eu falei a vocês as coisas que o Pai me ensinou. A mente do Pai está fora do objeto da onisciência divina das demais pessoas. Lembram em Atos 1:7? Quando os discípulos perguntaram, será esse o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Ele respondeu, não vos compete conhecer os tempos e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Isso o Pai não revelou a ninguém. A mente dele nesse aspecto, ele guardou só para ele. Nem as demais pessoas da Trindade conhecem isso. Na relação intratrinitária, há espaços que o Pai reservou só para si. Meu Deus do céu. Vocês sabem que eu fiz um vídeo recentemente refutando o youtuber da CCB, Carlos Einar, que ele publicamente defende o arianismo. Para piorar, ele foi reconduzido à comunhão e a liderança da CCB, sabendo disso, o abraçou e disse que este problema sobre a Trindade e o cara sendo ariano não é motivo de excomunhão ou para não ter comunhão com ele. Ele está na comunhão da igreja sendo ariano. A CCB ainda mudou o ponto 2 do credo deles, onde falava das 3 pessoas distintas. Logo, a CCB
que está degringolando e piorando a cada vez, está entrando no caminho do arianismo. Agora, o senhor Marcos Granconato, calvinista fanático, vem com mais essa. Eu já disse aqui em alguns vídeos, pegaram os cortes do vídeo, falaram que eu estou perseguido. Ele fez um vídeo se colocando como perseguido, etc e tal. Mas esse camarada, eu estive com ele na Bandeirantes, debatendo, Bandeirantes não, lá no Vejam Só, debatendo sobre Satanás, a questão calvinística envolvendo o diabo. Que no calvinismo não tem diabo. Deus é tudo, inclusive até o próprio diabo, ou até pior que o diabo. No calvinismo do Marcos Granconato, tá? Que fique claro a questão. E ali, eu percebi que aquele monte de dúvida que ele tentava perguntar para mim, ou tentava jogar sobre o espectador, são dúvidas que ele tem no coração. Isso é uma perturbação mental dele. Aquelas coisas que ele fala sobre Deus, que Deus mata, que Deus estupra, que Deus vilipendia, que Deus faz o mal, aquilo que ele fala de Deus, são dúvidas que ele tem no seu coração. São dúvidas intrínsecas. Ele tem aquelas dúvidas. E ele tenta contaminar e envenenar as demais pessoas. Isso aqui chega a ser risível, porque isso é argumentos das Testemunhas de Jeová, o que ele está falando aqui, para diminuir a pessoa e a divindade de Jesus. Gente, o texto que ele está usando, que por acaso é o texto em que, o contexto do texto, Jesus se identifica com o ego em mim, ou seja, ele se identifica com o grande eu sou, porque ele fala antes que Abraão existisse eu sou, é João capítulo 8. E o texto diz assim: disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então, este é o texto que o Granconato está dizendo que Jesus não sabe a mente do Pai, porque ele teve que aprender com o Pai. Ai, Jesus, basta ler Lucas 2,52, que diz assim: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Horas, o que o texto de Lucas está dizendo é o que Jesus está falando em João 8. É a encarnação do Verbo. Na encarnação do Verbo, ele se resigna. Poder e glória é deixado. Entendem? Fica lá. É o esvaziamento do Verbo. Jesus vem e aí ele não deixou de ser divino, mas ele nasce numa condição humana. Logo, ele tem que aprender, ele tem que passar pelo processo. Nada além disso. Outra coisa, apesar de Jesus ter um corpo sem pecado, ou seja, pós-lapsariano, ele tinha as necessidades humanas. Ele nasceu também no mundo caído. Apesar do corpo dele não ser caído, o mundo era caído. E ele sofre sob este mundo decadente. Ele é tentado extrinsecamente, de fora para dentro, porque de dentro para fora ele não poderia ser tentado, porque ele tinha uma natureza imaculada. Ele tem que buscar o Espírito Santo, tanto que ele orava horas e horas. Por quê? Para ele operacionalizar os seus milagres, os seus sinais, ele o fez no poder da terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Ele tinha que manter a comunhão com o Pai. Isso aí é a encarnação do verbo basilar. Hebreus capítulo 2, verso 7, ele se fez menor do que os anjos, ou seja, do tamanho de um homem. Enquanto ele esteve aqui, ele esteve resignado. E aí o engraçado é que ele cita Atos capítulo 1, versos 6 e 7, que é paralelo com Mateus 24, 36. Em Mateus 24, 36, perguntam quando Jesus ia voltar, e Jesus responde que ninguém sabia aquele dia, aquela hora, nem o próprio Filho. Veja, senhoras e senhores, em Atos capítulo 1, versos 6 e 7, perguntam para Jesus a mesma coisa. E aí, o fato de Jesus responder que o Pai reservou para si, o Granconato entende que Jesus ainda não sabia. Ora as bolas, era só Jesus repetir o que ele falou em Mateus 24, 36, que ele não sabia. Ele já tinha feito isso uma vez. Mas por que Jesus não disse que ele não sabia? Lá em Mateus 28, é dito após a ressurreição: eis que é-me dado
todo o poder nos céus e na terra. Naquele instante da ressurreição, ele é glorificado com a glória que ele tinha antes de vir à terra, como está lá em João 17. Ou seja, Jesus era ali onipotente, onisciente e onipresente. Ele era absolutamente Deus, tanto quanto o Pai, nem mais, nem menos. É o que está nos credos, é o que a igreja já definiu como doutrina ortodoxa. Ele só, se caso isso que o Gran Conato falou fosse verdade, só deveria ter repetido o que ele falou em Mateus 24:36. Mas se ele fala isso, ele estaria mentindo. E ele não pode mentir. Então, o fato dele falar que isso pertence ao Pai, o que ele está falando é: não será revelado o dia e a hora e o momento que vai acontecer isso. Não está falando que ele não sabe. Ponto. É como se ele repetisse Mateus 24:36 sem colocar a frase eu não sei, porque agora ele sabe. Isso que o Gran Conato falou é uma coisa pagã, mundana, vil, herética e heresia, inclusive, de perdição. De perdição. É seríssimo isso que ele falou. Sem contar que é teologicamente incongruente. Você não pode ter onisciente maior e onisciente menor. Isso não existe. Ou é onisciente ou não é onisciente. Inclusive, se você olhar a palavra onisciente, está deixando claro que é um predicado a respeito de Deus. Só Deus é onisciente. Então, assim, isso aqui que ele falou é uma heresia de perdição a respeito da segunda pessoa da divindade. Não existe isso que ele falou. Gente, estamos vivendo o fim dos tempos. A Bíblia fala que nos últimos dias apareceriam falsos profetas, falsos doutores, ensinando doutrinas e heresias de perdição. Estamos vivendo esse tempo. Pelo menos aqui no Brasil, para a nossa nação, esse tempo já chegou. Que Deus tenha misericórdia de nós. Um grande abraço, se Deus assim permitir, até o nosso próximo vídeo.